Então vamos lá? Bom, nos últimos anos a gente tem visto a migração silenciosa de algumas empresas e do dinheiro brasileiro saindo do país. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre como isso pode impactar, né, o Brasil como país e também como isso pode impactar o seu dinheiro. E eu quero falar um pouco sobre as motivações disso, mas antes a gente precisa conhecer alguns números aqui que são muito relevantes dessa história, dessa migração, para você entender o que está acontecendo. Então hoje, a gente já tem mais de 300 fábricas aqui no nosso vizinho, que é o Paraguai. Dessas, 70% das fábricas são fábricas brasileiras. Empresas que saíram do Brasil, fabricavam aqui e passaram a fabricar no vizinho porque era mais barato. A nossa taxa Selic, ela está em 14,75%, isso tem a ver com o problema, e o juro real está em 9,51%. Esses são os números para a gente começar essa discussão aqui. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz, eu quero que você segure sua mão, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, só se o vídeo te agregar mesmo, trouxer informação, trouxer alguma coisa que você ainda não sabia. A gente tem aqui a Liliane Alfiero, que é a CEO da Lupo e é neta do fundador da empresa, com uma frase que ela marca esse momento da história do Brasil, né? Não é que a Lupo foi para o Paraguai. O Brasil empurrou a gente para o Paraguai. Por quê? Porque simplesmente de mudar de destino, né, de sair do Brasil e começar a fabricar no nosso vizinho, a Lupo economizou 28% do custo dela. A empresa foi fundada em 1921 e saiu do Brasil em 2025, ou seja, passou mais de 100 anos aqui no Brasil, 104 anos e sobreviveu à crise de 29, Segunda Guerra Mundial, hiperinflação, mas ela não aguentou a lei de número 14.789 de 2023, que foi o limite aqui, o estopim. Para você ter uma ideia, a Lupo ela tem 16,6% do market share brasileiro, mas 52% do mercado nacional já é dominado por empresas que fabricam fora do Brasil, principalmente as asiáticas. Hoje, né, para produzir 1 quilo, né, de tecido ali, você tem na China algo em torno de um custo de $11. Aqui no Brasil a gente está falando de um custo de $20. Então produzir no Paraguai e reexportar para cá vai deixar o produto um pouco mais competitivo. Isso porque o Brasil tem leis diferentes para importação do que tem para o produto produzido aqui no Brasil. Quando você vai olhar todos os impostos que a empresa paga, depois os impostos estaduais, municipais, o imposto sobre renda, todos os impostos, fica mais caro produzir aqui do que pegar pronto um produto e simplesmente vender aqui no território nacional, o que é péssimo, né? A gente tem hoje um acordo de Mercosul com o Paraguai que permite que os produtos entrem no Brasil, só que com um custo de fabricação bem menor, porque a gente não tem as mesmas leis trabalhistas, a gente não tem a mesma legislação, a gente não tem o mesmo tributo em cima dessa produção. Então o Brasil está destruindo a própria indústria com uma regra fiscal super complicada. Todos os nossos últimos ministros da Fazenda falaram sobre isso, mas ninguém consegue resolver. A companhia Guararapes, que é dona da Riachuelo, está com o mesmo problema. A dona da Riachuelo transferiu também parte da confecção, né? Então, peças chegam do Paraguai em um dia, da China levam 6 meses aí. A empresa foi fundada em 1956 e deixou o Brasil em 2023. A Budemeyer, né, tradicional catarinense também de cama, mesa e banho, ela instalou uma unidade têxtil no Paraguai, teve uma redução de custo de 35% também. A Guararapes teve uma redução de 40% nos custos, tá? 1940 também saiu em 2023. A Marisol, grupo de moda de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, também transferiu parte da produção, né, ali, 1964 até 2024, 30% de redução também, tudo para o Paraguai, viu? A Maui, outra gigante catarinense do setor têxtil aí também, para se manter competitiva contra os produtos asiáticos, deu saída também em 2024, 1968 a 2024, 30% de redução de custo produzindo no Paraguai. Tavex, barra Santista, produtora de tecido denim e jeans. O custo do Brasil também tornou a operação inviável, menos 35% de custo, saiu para o Paraguai também em 2024, fundada em 1929. A Kid Calçados, fabricante de calçados infantis, 30% de custo também, saiu também em 2024. Então tudo muito recente, né? E a Pacífico Sul também, 30% de redução de custo, mais uma marca têxtil que cruzou a fronteira aí e deu a mesmíssima explicação. E qual que é o mapa tributário? Por que essas pessoas estão correndo? Aqui a gente tem alguns comparativos, tá? Imposto sobre lucro. Enquanto no Brasil é de 34%, no Paraguai é de 10%. Olha a diferença. IVA, imposto sobre consumo. No Brasil, 35%, no Paraguai, 10%. Regime maquila. O Brasil não tem esse imposto, lá no Paraguai tem 1% de imposto somente para tirar. Importação de insumos. No Brasil, 18% para importar insumos para fabricar. No Paraguai, 0%. Encargos trabalhistas, né, porcentagem do salário. No Brasil, 100%, praticamente o dobro. No Paraguai, 40%, ou seja, quando você vai para lá, você tem essa mudança. E a lei
14.789 de 2023, que foi o estopim para muitas empresas, foi sancionada para aumentar a arrecadação federal. Essa lei encerrou aí a isenção de tributos federais sobre incentivos fiscais estaduais. O ICMS para indústrias com margens apertadas, isso foi a gota d'água. Para vocês terem uma ideia, importar poliéster da China, uma empresa no Brasil pagava 18% de tarifa. No Paraguai, sob a lei Maquilha, o imposto é zero. Resultado aí, até 40% de redução nos custos operacionais. Outra coisa que pega aí, energia. O Paraguai tem uma das energias mais baratas das Américas, né? Usina de Itaipu aí. A burocracia. No Brasil, mais de 90 tributos diferentes. No Paraguai, o sistema é simplificado. No trabalho, o Brasil se trabalha 6 meses no ano só para pagar imposto. No Paraguai, é 1,5 meses aí, né? 1,5 meses no caso. Então, o que a gente tem? Um problema gigantesco que está corroendo a produtividade aqui do Brasil, e em vez de discutir esse problema, o Brasil está discutindo centenas de outras coisas aqui que vão piorar muito a qualidade do emprego. Lembra? Indústria gera empregos de qualidade, indústria gera empregos de carteira assinada, indústria gera emprego formal. A gente teve essas empresas saindo, colocando o brasileiro na informalidade e colocando o paraguaio na formalidade, trabalhando para empresas brasileiras. Se a gente não desenvolver agora algo que pelo menos possa estancar isso, esse dinheiro vai sair cada vez mais do Brasil. Isso mexe na nossa balança comercial. O Brasil começa a importar cada vez mais produtos que na verdade são de empresas brasileiras, gerido por brasileiros. Nessa primeira geração, o diálogo ainda é possível. Depois essas empresas acabam se acostumando por lá. Elas acabam começando a produzir com mais critério por lá e a gente pode nunca mais ver essas empresas voltarem para o território nacional. Então, enquanto todo o mundo começa a pensar, olha, eu preciso voltar a fabricar em território nacional, quando a gente olha, por exemplo, o Donald Trump, quando a gente olha para a Europa, todo mundo querendo suas fábricas de volta, o Brasil ainda está com a mentalidade de 1990, de 2000, simplesmente exportando a empresa, exportando sua mão de obra, exportando suas marcas centenárias para os nossos vizinhos aqui. A gente tem até como cobrar, né, mesmo se não for pela via que seria a certa, que seria a redução dos nossos tributos aqui para ficar parecido, a gente precisa pelo menos cobrar dos nossos vizinhos que fazem parte do Mercosul que esses produtos só possam ser exportados e alcançar o mercado brasileiro se seguir as mesmas características de competitividade. Porque não é justo que o empresário brasileiro tenha que competir pagando muito mais para vender no próprio território dele. E que se ele deixar de privilegiar o Brasil, ele começa a pagar muito mais barato. Para completar, a gente tem um outro problema ainda mais grave. O Brasil tem o segundo maior juro real do planeta Terra, atrás apenas da Turquia, que está remunerando agora 10,38% ao ano. Nosso juro real está à frente da Rússia, que está em guerra, e da Argentina, que está numa hiperinflação, um cenário hiperinflacionário terrível. O Brasil cobra também 34% de imposto sobre lucro, IRPJ mais CSLL, que agora acabou de aumentar ainda, porque agora a distribuição de dividendos também cobra imposto. Então, antes de tributar consumo, folha e dezenas de obrigações acessórias, aí o Brasil já cobra esse valor. A carga total de empresas mais sócios era em torno de 40%, e no Paraguai é de apenas 15%. Então, a gente tem aqui um vizinho do lado que está operando com práticas bem diferentes. Quando a gente fala de juro alto, você tem que lembrar que isso beneficia colocar o dinheiro na renda fixa. Enquanto o investidor está ganhando aí 14,75% emprestando dinheiro para o governo, o industrial está pagando uma taxa de juros de 20, 22, 25% ao ano, simplesmente para poder arriscar uma operação no Brasil. Então tá ficando simplesmente inviável. Quando a gente vai olhar aqui o valor investido, né? Se você investe, por exemplo, R$1 milhão, você conseguiria, em 5 anos, dobrar esse dinheiro. Você teria 1.989.000. Será que se eu investir 100 milhões numa fábrica, em 5 anos eu vou ter o dobro? Com essa situação que a gente está aqui agora? Obviamente não, né? Então a gente está penalizando quem trabalha e estimulando quem não faz absolutamente nada. A gente está estimulando pegar o dinheiro e colocar na taxa de juros. Nenhum empresário está querendo trabalhar no Brasil mais. Não faz sentido. Se a gente olha para isso, o poder real de compra seria ainda de 1.541.000, descontada a inflação. A inflação teria comido R$448.388. É uma ilusão de riqueza, mas ainda é muito melhor do que empreender no Brasil. Se você olha para isso na perspectiva de 20 anos, 1 milhão investido agora, ele geraria para você 15.669.000 de valor nominal e, considerando a inflação, né, o poder de compra real, 5.642.000. Em 2015, a Selic brasileira atingiu 14,25%,
a indústria começou a sentir o peso, né? Isso aqui é uma linha do tempo. Em 2016, a gente entrou em recessão profunda, o PIB caiu para 3,3%. Em 2017, a gente cortou, né, os juros ali, teve um alívio temporário. Em 2018, a Selic bateu 6,5%, a mínima histórica na época. Em 2019, a gente foi para 4,5% com a reforma da Previdência aprovada. Em 2020, foi para 2%, a Selic na mínima histórica para conter a pandemia. Em 2021, 9,25%, ciclo de alta agressiva, a gente cortou demais a taxa de juros, né? Naquele momento, o Paulo Guedes abaixou muito mais do que deveria a taxa de juros. Acho que a gente se achou muito inglês, né? Muito americano ali, sei lá o que a gente estava pensando da vida. Em 2022, a Selic foi para 13,75%, o custo de crédito disparou e de lá em diante a gente não conseguiu muito mais abaixar, né? 2023, 11,75% e a lei foi sancionada, a 14.789, numa irresponsabilidade, sem medir consequências. Deu um gatilho para o êxodo. Em 2024, a gente teve 12,25%, 229 indústrias brasileiras já operam no Paraguai em 2024. A Selic foi a 15%, a Lupa inaugurou a fábrica no Paraguai. Em 2026, a gente ainda tem a segunda maior taxa de juros real no mundo, 9,51%. Ou seja, a verdadeira criação de fortunas do Brasil, ela está em emprestar dinheiro para o governo e não mais em trabalhar. Aí eu te pergunto, como que um país que expulsa aqueles que produzem vai dar certo? Como que a gente está criando mais leis para prejudicar os poucos empresários que ainda têm coragem de investir nesse país? Então, assim, o Brasil precisa urgente mudar essa mentalidade. A gente precisa conversar sobre isso aqui, precisa expor esse problema. Porque é lógico, a gente tem todos os problemas de acabar agora com a escala 6x1, a gente tem todas as discussões de que, vamos cobrar mais imposto porque a gente precisa melhorar os benefícios sociais, etc. Eu concordo com várias dessas coisas, só que a gente precisa se lembrar que se não houver produção, se não houver quem gere emprego, quem trabalha aqui de verdade, né, os trabalhadores e a geração de emprego, o trabalhador com a qualidade de vida horrível e o empresário sem condições de escalar, a gente não tem para onde ir. A gente está ficando somente com o pior, né? O pior do grupo empresarial possível, que é aquele grupo que está simplesmente investindo em capital especulativo, porque nem em mercado esse dinheiro está entrando. O mercado está indo direto para a dívida pública, está indo direto para fazer nossa taxa de juros aumentar ainda mais. Quanto menos a gente produzir, menos o país arrecada. Quanto menos o país arrecada, menos dinheiro a gente tem para gastar em qualquer tipo de política pública. Quanto mais a gente gasta sem ter de onde tirar dinheiro, mais a nossa taxa de juros vai subir e mais o problema se agrava. Se o Brasil não prestar atenção nisso que está acontecendo agora, nessa saída silenciosa que deveria estar escancarada, a gente deveria ter todos os jornais falando sobre isso dia e noite. A gente está perdendo fábricas para os nossos vizinhos, a gente está perdendo fábrica para a China, a gente já não tem fabricação nacional e ela tem terminado de se deteriorar. Se a gente deixar as poucas indústrias que o Brasil tem morrer, a gente vai ficar um país completamente dependente só das commodities. Isso não pode mais acontecer. Esse problema é grave e ele precisa ser levado a sério. Se você está pensando aí, né, sei lá, chegando em eleições, está pensando em qualquer outro problema, acredite, o problema que você pensou agora, ele é secundário. Não existe problema mais grave do que esse que está acontecendo no Brasil agora. A desindustrialização é um problema gritante que vai destruir qualquer chance do Brasil ter um futuro. Isso aqui, se não parar agora, se a gente não estancar essa sangria agora, não conte com um futuro para o país. Então, não adianta você estar discutindo banheiro de sei lá o que, de transexual, não é nada disso. A gente tem que estar discutindo economia, a gente tem que estar discutindo esse problema sério. Se você pretende votar em qualquer pessoa que seja alguém, pode ser deputado, etc., que seja alguém que esteja falando sobre isso aqui. Eu não sei quem, pode escolher, pode ser de esquerda, pode ser de direita. O que a gente precisa é discutir esse problema e como que a gente vai parar isso imediatamente. Esse é o panorama. Ainda existem boas empresas para investir no Brasil, existe, empresa do mercado financeiro, existem diversas coisas aqui. Mas lembre-se, as indústrias que ainda são eficientes no Brasil, elas são porque foram muito bem geridas, porque o país está o tempo todo tentando atrapalhar. Existem várias oportunidades para você investir. Para você que é empresário, é importante colocar na ponta da caneta também que se você pega seu dinheiro, pega sua fábrica e coloca lá, você está perdendo esse juro real. Eu vi muita gente que não fez essa conta, tem empresário amigo meu aqui, tem clientes que eu desaconselhei a fazer, tem clientes que a gente ajudou no processo de tirar a empresa daqui e tem clientes que eu desaconselhei a fazer porque simplesmente não estão calculando que quando você tira o dinheiro para lá, ok, você fica com esse lucro maior, mas você deixa de ter esse retorno da Selic também, porque na hora de investir seu dinheiro na pessoa física, se você mandar para cá, você vai pagar muito dinheiro. Então, precisa fazer conta. Se você quiser
aprender formas inteligentes de fazer investimento, ou formas inteligentes também de pagar menos imposto na sua empresa. A gente tem aqui a Wealth da UVP, que faz esse tipo de estudo, ou até mesmo mandar seu dinheiro para fora, para um offshore, etc. Raul, tem como eu não ficar com meu dinheiro aqui? Tem como também investir nas oportunidades que estão maravilhosas no Brasil por conta dessa taxa de juros alta? Tem também. Se o rentismo está pagando, a gente tem que investir nele. Então, auvp.com.br, entra aí, a maior escola de investimentos do Brasil, clica no botão Faça sua análise de perfil. Ah, Raul, eu sou rico demais, eu não tenho mais que estudar. Bom, fica aí pagando de bobão, né? Você vê que uma galera já descobriu coisas que dá para fazer, modelos mais interessantes. A UVP tá aqui exatamente para pegar na sua mão e te ajudar. Quem quer estudar vai conseguir fazer. Ah, Raul, e depois que eu estudar, posso ter um consultor para cuidar do meu patrimônio? Pode, mas você precisa começar estudando. Então clica no botão, preenche o questionário, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Vocês viram a foto da nossa nova sede aqui, ó? Poxa, até parece AD, tão bonita, né? Mas é a nossa sede mesmo, fica aqui na nossa cidade. Estamos com 2 sedes, a UVP hoje é um grupo que tem mais de 200 funcionários, então a gente entende a dor dos empresários, entende a dor dos pequenos investidores também. A gente é uma empresa relativamente nova, né? Fundada em 2020, temos 6 anos aqui e conseguimos hoje ajudar as pessoas a alocar melhor o custo de capital. Lembrando do compromisso da UVP, que é, se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Agora, deixa eu verificar aqui que vocês fizeram algum comentário. O Léo Rodrigues falou, comprei um lote do Alpo 11 na semana do lançamento. Atualmente não consigo concluir a ordem. Já tentei pelo C6, BB Invest e outros. O que está acontecendo? Olha, eu não sei. Na verdade, está normal, tá? Só hoje, para você ter uma ideia, eu acredito que a gente tenha negociado 7 milhões de reais. É o mínimo que a gente negocia diariamente. Então, todo mundo está conseguindo, porque a gente negociou hoje 7 milhões de reais. Não vejo nenhum problema. Talvez você está mandando a ordem com valor abaixo. Aí não está tendo execução. Se você estiver mandando por 100 reais, ele já subiu muito de preço, tá? Então ele vai subindo de preço e tem um valor que vai valer a cota no dia. Hoje, por exemplo, a cota fechou em R$ 105,11 e a gente negociou um volume de 4 milhões de reais aqui. Então é importante lembrar-se disso aí. O mercado influencia a reunião que determina a Selic e o Banco Central Independente? Sim. Influencia completamente, tá? O mercado não influencia, ele decide, basicamente, porque normalmente o Banco Central ele segue o consenso de mercado. O Daniel falou, você acha que o Banco Central é independente do mercado financeiro? Não. Ou apenas do governo? Ele não é independente do mercado financeiro. Se não é independente do mercado, não deveríamos chamar de Banco Central privatizado? Não, porque o que define a meta da taxa de juros é um outro grupo, né, que envolve também membros do governo. Então, o Banco Central ele tem a função somente de perseguir a meta e ele tem um único botão para apertar, né? Então, ele só mexe na taxa de juros ali. Ele não é privado, né? Ele segue o que foi definido. Se o Lula quiser definir, por exemplo, e o grupo, né, da economia do Lula, quiser definir ali a meta de inflação para 10%, o Banco Central vai diminuir a taxa Selic, porque a meta está muito mais alta. Então, quando o governo diz, eu não estou conseguindo abaixar a taxa de juros, eu queria que abaixasse e não está seguindo, não é verdade, tá? Todo presidente da República consegue controlar a taxa que o Banco Central vai definir, porque o Banco Central, ele vai, para bater a meta, ele vai fazer o possível, mas para definir a meta não foi ele que definiu. Depois ele vai perseguir essa meta. Então ele é muito mais um funcionário, entende? Beijão pra você.